Estimados irmãos, como já foi dito no início da celebração, a liturgia de hoje se reveste da alegria pela proximidade do Natal. No entanto, não só uma alegria momentânea, que se dá apenas devido a uma festa remota, mas a alegria que vem do Senhor, a alegria da salvação. O Senhor vem para nos salvar, e a salvação que vem de Deus é o motivo da nossa alegria. A salvação que vem de Deus é a alegria para a humanidade. Alegria, ânimo, ânima, que quer dizer alma. Portanto, a alegria do Senhor é a força da alma, é o sustento da alma. E por isso as palavras do profeta Isaías, dirigidas ao povo judeu exilado na Babilônia, são palavras confortadoras, que expressam essa alegria e que nós a repetimos também hoje, neste domingo Gaudete. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo, não mais conhecerão a dor e o pranto. Meus irmãos, esta alegria que vem do Senhor não tem limites, é infinita, é eterna. Por isso, alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Essa alegria, ela vai para além daquilo que possa ser, de certa forma, aqui na terra, intransitável. Por isso, aquilo que aqui pode haver limite, a alegria do Senhor é para além. A alegria do Senhor faz até mesmo exultar quem está na solidão. A alegria do Senhor é ânimo até mesmo para aqueles que estão deprimidos. A alegria do Senhor permanece na dor e também no pranto. Portanto, meus irmãos, não há nenhum sofrimento neste mundo que supere a alegria do Senhor. E por que essa alegria permanece, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a todo o pranto? Que alegria é essa que pode suportar qualquer sofrimento? É a alegria da salvação. Portanto, meus irmãos, somos convidados a nos alegrar, porque o Senhor veio para nos salvar. E aquele que vem, vem para salvar. Aquele que veio, veio para que, assumindo a nossa condição humana, se fazendo carne e habitando entre nós, pudesse elevar a nossa humanidade, a sua dignidade, a sua divindade. E por isso, ao elevar a nossa humanidade, Ele tornou possível para nós a vida eterna. Ele tornou possível para nós o céu. Ele tornou possível para nós a realidade que supera toda e qualquer realidade deste mundo. É por isso que nós nos alegramos e por isso que esta alegria permanece, mesmo em meio a toda dor, mesmo em meio a todo pranto, mesmo em meio até mesmo ao luto. A alegria do Senhor permanece, porque a alegria do Senhor está para além de toda dor, de todo pranto, de todo sofrimento. Por isso, meus irmãos, hoje, de certa forma, ressoa para nós as palavras de São Paulo aos Romanos: os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada a nós. E é por isso que nós nos alegramos. Nós nos alegramos porque, mesmo em meio a todo e qualquer sofrimento, nenhum sofrimento deste tempo, nenhum sofrimento deste mundo, seja ele por uma doença, por uma enfermidade, por uma provação, por uma tribulação, por uma perseguição,
seja ele devido a algo que nos foi feito, alguma ofensa, enfim, diante da perda de alguém que nós amamos, que nos faz sofrer, nenhum sofrimento deste mundo pode ser proporcionado à alegria da glória que está reservada para nós. E é por isso que nós nos alegramos, mesmo em meio a todas essas situações. É por isso que a alegria do Senhor nos enche de esperança, porque a nossa esperança está nele, e nele jamais sairemos decepcionados, nele jamais nos frustraremos, nele não haverá mais dor, mas nele há somente alegria, e esta alegria será plena, mas para aqueles que creem e para aqueles que esperam, já agora é possível sentir essa alegria. Portanto, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória, com a alegria da glória de Deus que nos está reservada. Por isso, meus irmãos, São Tiago, na segunda leitura de hoje, nos exorta: ficai firmes até a vinda do Senhor, permanecei firmes no Senhor, pois nele está a nossa alegria, nele consiste a verdadeira alegria, e esta alegria se dá pela firmeza. Por isso ficai firmes até a vinda do Senhor. E o que nos faz manter-se firmes até a vinda do Senhor? A constância, a paciência, a confiança. A constância, a paciência e a confiança na providência. E aí São Tiago usa o exemplo do agricultor, que resiste, que espera, que é paciente, que é constante. Vejam o exemplo do agricultor. Ele coloca a semente na terra e espera o precioso fruto da terra, e fica firme, persevera, tem paciência, para que a terra por si também possa dar o seu fruto. Por isso São Tiago nos diz: ficai firmes e fortalecei vossos corações até a vinda do Senhor. Vejam, o agricultor semeou no campo, ele tem diante de si alguns meses de espera paciente, constante, mas sabe que a semente, entretanto, ela tem o seu percurso, e que graças à chuva do outono, da primavera, ela brotará. Portanto, ele confia na providência, e ele espera, ele faz a sua parte, mas confia também na providência, tem paciência. Imagine se o agricultor fosse todos os dias lá cavocar a terra para ver se a semente está germinando, não é? Não germinaria, não daria fruto algum. Portanto, ele faz a sua parte, mas ele espera pacientemente. Meus irmãos, aqui está também o segredo para permanecer firmes na alegria do Senhor, porque muitas vezes nós somos tomados hoje pela impaciência, nós não sabemos esperar, e não sabemos esperar porque também não confiamos, e a cada dia que passa somos tomados pela ansiedade, pelo impulso, Vejam, basta um atraso em alguma coisa e nós já perdemos a paciência, não é isso? No trânsito não é assim? Basta alguém demorar para seguir e a gente já buzina, né? A pessoa nem sequer viu o sinal abrir, mas você já viu, buzina para que ele acorde, né? Desperta. Às vezes é por impaciência, ou então você está lá tirando um cafezinho na máquina, basta atrasar um pouquinho, você já começa a apertar, tudo quanto é botão, né? Às vezes às vezes, na verdade, ela está no tempo certo, mas é você que está ansioso, você que está impaciente, e aí você acha que tudo está demorando mais, né? Então,
Na verdade, somos nós que somos às vezes tomados pela impaciência, pela inconstância, pela ansiedade. Se tem um mal que nos faz sofrer, é a ansiedade. Em menos ou mais proporção, ela nos faz sofrer, porque a ansiedade faz você sofrer antes da hora, antes do momento, daquilo que irá acontecer. E o que é pior ainda, uma coisa é sofrer antes por algo que ainda vai acontecer, pior ainda é sofrer por algo que pode ser que nem aconteça, e você já sofreu, né? Portanto, somos tomados hoje no mundo presente pela secularização, pelo materialismo, pelo imediatismo, somos tomados pela ansiedade. E o Senhor hoje nos dirige essa palavra através de São Tiago na segunda leitura: permanecei com os vossos corações firmes até a vinda do Senhor, pacientemente, sabendo esperar como o agricultor que confia na providência, porque algumas coisas, vejam, não esqueçam dessa frase, algumas coisas que são fundamentais para a nossa vida não estão nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Algumas coisas que são fundamentais para a nossa vida não estão nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Portanto, faça a sua parte, mas saiba também esperar em Deus. Isso nos ajuda a permanecer também na alegria. Isso não tira a nossa paz quando nós fazemos a nossa parte, mas também confiamos e acreditamos que tudo está nas mãos de Deus e que aquilo aonde eu não consigo alcançar, aquilo aonde eu não consigo solucionar, Deus haverá de também contribuir com a sua parte, com a sua graça, com a sua bênção, com a sua proteção, com a sua graça. Portanto, meus irmãos, fortalecei os vossos corações, diz o apóstolo. Como poder fazer isso? Como podemos tornar mais fortes os nossos corações? Fazendo caminhada, fazendo uma esteira? Certamente fortalecer o coração físico, sim. Mas São Tiago está falando de outro coração, do coração interior, da alma, do espírito, do ser. Fortalecei os vossos corações. Como podemos tornar nossos corações mais fortes? Especialmente os nossos corações muitas vezes já fragilizados. Quem de nós já não tivemos o nosso coração fragilizado, ou porventura estejamos com o coração fragilizado, seja por uma dor, através de uma perda, de um luto, seja através de uma derrota, de algo que deu errado no trabalho, seja muitas vezes pela inconformidade de algo que nós pensávamos, algo que nós gostaríamos. Quem de nós já não estivemos com o coração fragilizado diante de tantas coisas, de tantas realidades? Pois bem, como fortalecer os nossos corações já fragilizados? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus contém vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Portanto, a palavra de Deus tem poder para fortalecer os corações enfraquecidos, os corações fragilizados. Quando nós ouvimos a leitura na hora da missa, por exemplo, nós não devemos apenas ouvir como se alguém estivesse falando ou contando uma história do passado, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela é anunciada pela boca, ela entra pelo ouvido, mas na verdade ela germina, ela tem o seu efeito no coração. E por isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é preciso escutar e acolher esta palavra, pois a palavra é permanente,
tudo é passageiro, tudo é imutável, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não passa jamais, ela permanece. Por isso, acolher a palavra é indispensável para fortalecer o coração. Quantas vezes nós já viemos a uma celebração e talvez estamos tão desatentos ao momento da palavra, ou estamos atentos a ponto de que parece que aquela palavra Deus a escolheu para mim no dia de hoje. Certa vez, quando eu ainda era jovem, antes de entrar para o seminário, eu me lembro que eu estava meditando sobre um acontecimento na minha vida que me fazia relembrar coisas desagradáveis que haviam acontecido no passado. É natural que muitas vezes a gente traga conosco ressentimentos. O que é ressentimento? Ficar sentindo de novo aquilo que já aconteceu, que já passou, mas a gente fica sentindo, né? Uma coisa é eu ofender você, você sente, mas outra coisa é você ficar sentindo isso toda hora. Isso que é ressentimento, sentir de novo, sempre a mesma coisa, né? E quem vive de algum ressentimento acaba sofrendo ainda mais, porque além daquele momento que lhe causou determinado sofrimento, você ainda sente aquele sofrimento toda vez que você recorda, toda vez que você lembra. E aí, numa celebração, quando o leitor começou a ler a primeira leitura do profeta Isaías, ele disse: leitura do profeta Isaías, não vos relembreis de coisas passadas, não olheis para fatos antigos. E depois disso eu nem prestei mais atenção no restante da leitura, porque parece que aquelas primeiras palavras do profeta foram ditas para mim. Assim também pode ser para cada um de nós. Uma leitura, o Evangelho, a palavra de Deus cai em nosso coração e vem para curar e fortalecer na medida também que nós nos dispomos a deixar que a palavra nos transforme. À medida em que nós vamos procurando nos identificar com a palavra, nos deixar transformar pela palavra. Isso é fortalecer o coração. E isso é também permanecer na alegria do Senhor. Pois a alegria do Senhor vem para salvar, para curar. João Batista, no Evangelho, mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus se era ele mesmo que haveria de vir ou se haveria um outro. E o que Jesus respondeu? Mande dizer a João Batista: os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os doentes estão sendo curados, os que estão possuídos pelo demônio estão sendo libertados. Portanto, mande dizer a João que as obras de Deus estão se realizando, porque aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra de Jesus, acolhendo aquela palavra e se deixando transformar por ela. E por isso a alegria estava acontecendo, a alegria da salvação, a alegria da promessa de Deus. Portanto, meus irmãos, que este advento que ainda nos resta, esses próximos dias do advento até o Natal, seja um tempo oportuno e necessário para nós renovarmos a nossa esperança naquele que pode nos dar a verdadeira alegria, uma alegria que não passa, mas uma alegria que permanece agora e por toda a eternidade. Assim seja. Amém.